Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui novamente e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito sensível dentro da realidade do nosso país. Muitas pessoas elas podem ter a vida completamente transformada se elas têm uma boa oportunidade, se elas encontram agentes sociais, pessoas que possam perceber possibilidades, potências, talentos, que possam fazer com que elas alavanquem e elas podem mudar não só a própria realidade, como a realidade também do seu entorno. Para falar sobre esse assunto, eu convido uma pessoa que entende perfeitamente desse movimento, porque ele ajuda a gerir projetos sociais em torno dessas comunidades mais periféricas. Ele é o Bruno Kessler, ele é o presidente da Central Única das Favelas aqui no Distrito Federal. Eu agradeço a sua presença, Bruno. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite para conversar sobre tudo isso. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Para a gente é sempre muito importante poder falar do nosso trabalho, daquilo que a gente está desenvolvendo, né? E, enfim, trazer até informações para as pessoas em relação ao que está acontecendo dentro das favelas, das comunidades aqui em Brasília. Pois é, e eu comecei trazendo essa ideia das oportunidades, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas que têm um potencial enorme, e que inclusive a própria contenção, né, a própria dificuldade faz com que elas explorem ainda mais potências e possibilidades, mas que elas ficam muitas vezes restritas a um universo muito hostil, um universo muito restrito de possibilidades e que às vezes é uma mãozinha que pode fazer com que essa vida mude, não é? Exatamente. Existe um estigma que foi criado ao longo dos anos, pela sociedade, pela própria mídia, de que os territórios de favela são apenas territórios com pautas negativas, vamos dizer assim, né? Tráfico, criminalidade, enfim, somente pautas negativas. A gente se via muito isso na mídia há uns anos atrás, porque infelizmente eram as pautas que mais vendiam. E o papel da CUFA é justamente, não só da CUFA, mas de diversas outras instituições que atuam nesses territórios e que entenderam essa realidade, enxergaram a necessidade de mudança disso, né? Que era justamente a gente poder explorar e mostrar aquilo de bom que está acontecendo nos territórios, né? Todo o potencial criativo, cultural, na área de moda, na área de empreendedorismo que tem nesses espaços, nesses territórios, né? Então, a gente entende que é fundamental a gente conseguir dar luz para isso, né? Dar voz e realmente fazer com que essas oportunidades cheguem até esses espaços, né? De uma certa forma, a gente tem visto um resultado muito positivo e muito transformador através das nossas ações. Uhum. Acaba que muitas vezes o problema é um problema de organização mesmo, né? Assim, de saber estruturar as coisas, ensinar para as pessoas que os processos precisam de um certo fluxo, precisam ter ações continuadas, buscar parcerias, e nesse movimento que a CUFA entra de uma forma mais direta, não é verdade? Exatamente. A gente foi entendendo que ao longo desse período, eu faço parte da CUFA há 10 anos, né? E a CUFA realmente foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu aprendi na CUFA o que eu não aprenderia em nenhuma faculdade, em nenhum curso, né? É uma escola da vida real, vamos dizer assim, né? Como é que você chega nesse lugar? Então, é uma história um pouco engraçada, assim, porque eu comecei a trabalhar com projetos sociais há cerca de 14 anos atrás, e acabei me apaixonando por aquilo. Eu fiz um curso na época e esse curso me despertou para esse lado, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Numa região de favelas do Rio de Janeiro, que é ali, a região de Campo Grande, e minha mãe e meu pai, né, vieram para Brasília muito cedo. Vim para cá, tinha 3 ou 4 anos e cresci numa região periférica. Não era necessariamente uma favela, mas era uma região periférica. Uhum. E a partir dali eu fui vendo várias realidades, conhecendo várias realidades. E há 14 anos atrás foi quando eu fundei essa ONG chamada Projeto SA, Servir e Amar, que é essa ONG que está aqui. Uhum. E aí comecei a entender como é que funcionava o terceiro setor,
penei muito no começo porque eu não tinha muita instrução de como é que funcionava para tirar um CNPJ, para fazer uma captação de recurso. Então fui aprendendo isso muito na marra. E aí depois de um tempo, 4 anos depois mais ou menos, eu conheci o Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, através de uma amiga, colocou a gente em contato. E foi engraçado porque ela falou, Bruno, vou te apresentar uma pessoa que pode te ajudar muito no seu projeto. Nesse período eu já tinha fundado a minha ONG, já tinha tirado o CNPJ, já estava com tudo estruturado em termos jurídicos. Eu falei, tudo bem, pô, conheço a CUFA, já ouvi falar, já conhecia pessoas aqui em Brasília que faziam parte da CUFA antes de eu entrar. Aí ele falou, vou passar seu contato pro Celso, pedir para ele te ligar. Só que eu falei, pô, o Celso não vai me ligar, o cara com um monte de coisa para fazer e tal. E quando foi no dia seguinte ele me ligou, né? Eu falei, bom, Bruno, beleza, fulano me passou seu contato e tal. E aí ele estava vindo para Brasília na segunda-feira, no dia seguinte. Aí marcamos de nos encontrar. Busquei ele onde ele estava, levei ele pro aeroporto e ficamos ali umas 3 horas conversando. Meu objetivo com essa conversa, na verdade, era que ele me dissesse ali alguns caminhos para que meu negócio, para que aquele projeto social que eu estava desenvolvendo, conseguisse ter resultado. E aí foi quando ele me convidou para reativar a CUFA aqui em Brasília, que já tinha mais ou menos 2 anos que estava desativada, e eu nem sabia que estava desativado na época. E aí eu tomei um choque, assim, né, porque eu não estava esperando por aquilo. Mas eu sempre fui muito movido a desafios, né? Eu sempre gostei muito de desafio, principalmente profissional. E eu já estava enxergando aquilo ali como algo profissional, né? Apesar de eu trabalhar em uma outra área na época, eu trabalhei sempre com vendas, né? Eu estava trabalhando com seguros. Tinha acabado de assumir a gerência de uma corretora que eu trabalhava há mais de 6 anos. E aí o Celso falou, não, se você quiser pensar, você pensa e depois você me responde, né? Se você quer assumir isso. Eu falei, não tenho que pensar não. Vou embora, vamos embora. Eu estava num período muito complicado da minha vida profissional, financeiramente, né? Tava bem mal, assim, mas aceitei o desafio porque eu acreditava muito naquilo. Mas depois de um tempo eu tive que tomar uma decisão que foi... Estava começando a ter choque, né? A minha profissão com o meu trabalho na CUFA. Eu falei, cara, eu vou ter que sair da CUFA e seguir no meu trabalho, eu vou ter que sair do meu trabalho e entrar de cabeça, né? Eu sempre fui muito 880 nessas coisas, né? Eu não consigo participar de nada se não for para participar com o meu 100%, né? E eu falei, não, para ficar dessa forma eu prefiro não estar em um ou no outro, porque não estava conseguindo fazer os dois da forma que eu queria. E aí fiquei um tempo pensando, e aí tomei essa decisão, falei, não, eu vou entrar de fato de cabeça. E aí até saí do meu trabalho, conversei com meu chefe, na época que era meu amigo, enfim. Mas aí passei um perrengue danado durante um período, quase 1 ano e meio, mais ou menos. Mas graças a Deus as coisas começaram a acontecer depois de um período. E hoje a gente tem uma estrutura muito bacana dentro dos nossos projetos, né? Alguns projetos já com resultado já de vários anos. O caso do Top CUFA, que está começando agora, já está na 7ª edição. Já é um projeto bem consolidado, com um público já bem bacana dentro do DF do entorno. A Taça das Favelas, que já acontece há 6 edições. E agora estamos com a Expo Favela, que é um outro grande projeto também de empreendedorismo e oportunidade para a galera da favela. Então, enfim, a gente conseguiu aí ter um bom resultado e vem tendo, e eu espero que assim continue, né? E como é que funciona a adesão das pessoas? Assim, as pessoas... Porque o que a gente vê muitas vezes em pessoas que têm uma assistência menor do Estado é uma descrença, muitas vezes em torno de certas iniciativas, né? Porque muitas vezes já foram tão passadas para trás, ou ficaram tão no meio do caminho, porque as pessoas mudam o governo, as pessoas abandonam o projeto e aquilo que foi iniciado fica interrompido e tal. As pessoas, elas passam a confiar dentro desse movimento da CUFA e tal, a partir do quê? O que faz com que as pessoas elas saiam desse estado, que é um estado de descrença, ou um estado de querer salvar o seu, sem precisar ter de confiar no outro, sem precisar ter de depositar uma expectativa no outro? O que faz? Qual é o segredo que você percebe aí durante esse tempo para fazer com que as pessoas tenham uma adesão e elas passem a confiar mais nessa ideia de comunidade, de solidariedade, de projetos comuns? Eu acho que existe dois lados, assim, é um questionamento até interessante, assim, né, porque realmente, infelizmente, existe uma realidade, e a gente viu muito isso durante a pandemia, de pessoas se aproveitando de um momento extremamente complicado, complexo e cruel que nós vivemos durante a pandemia,
para passar as pessoas para trás, né? Fingindo ser projetos sociais para captar doações, enfim, e não ter retorno para as regiões onde esse recurso deveria ser alocado. Mas eu acredito que são duas vertentes, né? A primeira são as pessoas que acompanham o trabalho da CUFA desde lá do começo, né? Que apostaram naquilo ali e viram a credibilidade. A CUFA tem ali já 24, 25 anos de existência, né? E existe já diversas comprovações de entregas de público, de projetos, de iniciativas que deram resultados incríveis, assim, de um comprometimento real mesmo, né? De uma entrega, um comprometimento real. Então, acho que primeiro é essa linha das pessoas que estão desde o começo e que acreditaram e que enxergam essa credibilidade, essa confiança no nosso trabalho. E para as pessoas que estão chegando, esse mesmo histórico ele vale, né? Porque as pessoas, poxa, CUFA, muita gente nunca ouviu falar, já recebi diversos questionamentos, né? E a gente falou, poxa, tá tudo aí na internet. Hoje a internet ajuda muito a gente nesse ponto, né? Então, se você digitar CUFA na internet, você vai ver milhares de projetos, de depoimentos, de informações que te ajudam a entender essa credibilidade da instituição. Eu vi muito isso na internet, a CUFA percebeu muito isso, porque tiveram diversas grandes empresas que queriam participar de alguma forma na contribuição para as famílias que estavam passando necessidade nas favelas e estavam buscando e encontraram na CUFA esse braço, né? Porque entenderam que, poxa, eu quero muito ajudar, eu falo porque eu recebi aqui diversas pessoas que nos procuraram, Bruno, eu quero muito ajudar, eu não sei como e eu não confio em coisas que eu vejo na televisão, na internet. Então, eu estou buscando de fato alguma instituição que eu sei da credibilidade. E aí o histórico nos ajuda nesse ponto, porque a pessoa, né, vai saber que ali de fato, o que ela está doando ou entregando vai chegar em quem realmente precisa. Eu não digo nem tanto, talvez eu tenha me expressado mal no questionamento, eu não digo pela questão da CUFA, de como a CUFA se faz... Fala do movimento geral. Eu falo de como as pessoas passam a confiar, entende? Assim, não de como vocês comprovam uma idoneidade, mas de como as pessoas que já estão tão muitas vezes fragilizadas e abusadas dentro do sistema, de como elas vão novamente recobrar essa confiança dentro de si para apostar dentro de um movimento maior, para apostar dentro de um coletivo. Vocês têm essa preocupação de alguma forma oferecer um pouco de subsídio, de lastro, para que as pessoas elas possam melhorar essa autoestima, que é o ponto de partida para essa confiança? Sim, demais. Tanto é que no nosso caso, né? Não só Brasília, mas a CUFA ela tem uma forma de atuação dentro dos territórios que ela acontece em qualquer estado, né? Nós temos uma rede, né? Eu acho que o nosso maior bem dentro da instituição é a nossa rede, né? São as pessoas que fazem parte daquilo ali, porque, por exemplo, aqui em Brasília nós atuamos em 17 regiões, né? Como, por exemplo, Estrutural, Sol Nascente, Pôr do Sol, Gama, Varjão, Planaltina, Itapuã. E as pessoas que são lideranças, né, nessas regiões são moradores, são líderes comunitários, são pessoas que já têm algum trabalho social e a gente busca também conhecer o histórico da pessoa para saber justamente se aquela pessoa não tem nenhum envolvimento político, se o que ela está buscando ali não é somente uma visibilidade para algum outro benefício próprio. Então, isso, querendo ou não, essa proximidade da liderança comunitária com as pessoas que moram na região traz uma confiança maior nas pessoas em acreditarem naquele trabalho, né? Vou dar um exemplo no caso da nossa liderança lá da Estrutural, né? O Michael é uma pessoa que tem um envolvimento direto com o público, né? Conhece as pessoas, conhece de ser amigo das pessoas, e a partir do momento que ele se torna uma liderança da CUFA, a rede dele já está montada, ele já tem o conhecimento das pessoas, então automaticamente, quando ele fala, pessoal, a partir de hoje eu faço um trabalho com a instituição, eu acredito nesse trabalho, automaticamente as pessoas vão acreditar no que ele está fazendo. Diferente de eu chegar lá, uma pessoa que não me conhece, nunca me viu e falar, gente, tem o trabalho da CUFA aqui, mas quem é esse cara, né? Mais um, né? Ele me credibiliza a partir do momento que eu chego lá, porque ele fala, não, quem me trouxe essa oportunidade foi o Bruno, né? Então eu confio no que ele está fazendo, porque eu já passei a conhecê-lo, e a partir dali as pessoas começam a confiar no que eu estou fazendo, no que eu estou trazendo para elas. Isso a gente já presenciou em diversas outras
oportunidades nas regiões que a gente atua. Então, acho que a gente fazer esse trabalho de proximidade com as pessoas a partir de quem está dentro do território e conhece a realidade, por mais que eu visite todos os territórios aqui em Brasília, eu não conheço de fato a realidade ali, porque eu não estou todos os dias ali, em todas as regiões, mas as pessoas que moram ali sabem. E as necessidades, enfim, às vezes já aconteceu diversas situações de famílias estarem com alguma situação complicada, só vai saber quem está ali dentro. Né? Então, acho que essa rede é o nosso bem maior e é o que faz com que a gente tenha tanto resultado mesmo, né? Inclusive nesse ponto da confiança e na credibilidade das pessoas, porque realmente a gente, por isso que é importante também até falar sobre isso, que a gente entende que até o nosso relacionamento político, ele precisa ter um limite muito bem definido, né? Nós temos diversas relações políticas através das políticas públicas que a gente desenvolve, certo. Mas a gente não tem nenhuma relação partidária, por exemplo, porque a gente entende que entra governo e sai governo, o nosso trabalho ele continua. E a gente precisa ter relacionamento com quem esteja no poder. Porque se entra um governo de direita ou um governo de esquerda, o nosso trabalho, como está aí há 25 anos acontecendo, já passou diversos governos nesse período, e a gente não tem aliança ou relação com ninguém. A gente tem relacionamento com quem estiver à frente, porque é extremamente importante. Então, acho que isso também faz uma diferença muito grande. Infelizmente, a gente vê muitas instituições se vendendo, né, durante alguns processos políticos. E isso é muito triste. Assim, é o tipo de trabalho que ele só vai funcionar bem quando ele está sedimentado, né? À medida em que aquela coisa vai se repetindo, que as pessoas vão depositando uma confiança e que elas vão vendo um retorno firme a partir das iniciativas, que aquilo dali vai ganhar espaço, vai ganhar corpo, não só dentro da comunidade, mas extra-comunidade também, para esses apoios, essas iniciativas que vêm de fora. Exatamente. Quando a gente entende como funcionam as coisas nessa relação, né, tanto trazendo para o lado político, né, da política com as comunidades, com as favelas, o nosso papel se torna mais fundamental, que é justamente ser esse elo de ligação entre as políticas públicas e o que precisa ser feito dentro dos territórios, né? Então, alguém tem que tomar não vou dizer tomar frente disso, mas ser de fato esse elo de ligação. Sim. Por isso que a gente tenta criar diversas plataformas, diversos formatos para que isso aconteça de fato, né? Fazendo visitas, convidando os parlamentares para conhecer os espaços, para conhecer os territórios, para que isso seja uma relação mais próxima durante todo o mandato do candidato, não somente no período de eleição, ou no período que acontece muito, infelizmente, né? Só vê às vezes a cara de alguns políticos, de alguns candidatos durante o período eleitoral. Não, a gente quer que essa relação aconteça de fato transparente durante todo o mandato dele, né? Então, durante todo o período político, mas que isso aconteça com um resultado efetivo e que depois que ele entrar, ele continue esse processo, porque existe vários déficits deixados pelo Estado nesses territórios. E o nosso papel é fazer com que como a gente estava conversando aqui antes, né, que cada vez mais as oportunidades cheguem nesses espaços. Isso só acontece quando a gente tem o nosso papel de fato sendo exercido ali como cidadão, enfim, como instituição que tem essa abertura, como é o caso da CUFA. E também é o trabalho de oportunizar as oportunidades, né? Exatamente. Porque ali dentro da estrutura você tem uma massa de pessoas que tem uma criatividade muito grande, até pela própria necessidade, elas são chamadas a precisar resolver, chamadas a precisar dar soluções, a dar encaminhamentos. Isso suscita a criatividade dentro de nós. Esse é o ponto de partida da criatividade, é o que não tem solução. A gente tem que partir do princípio do que não tem solução para tentar criar algo novo, né? E oportunizar as oportunidades é fazer com que, às vezes, o movimento de uma pessoa se replique para várias outras e fazer com que aquele exemplo ali, ele seja um exemplo que ganhe um corpo maior e acabe solucionando problemas que são problemas estruturais, né? É por aí mesmo, assim, a linha do pensamento é essa? Não, com certeza. A gente presencia muito isso dentro do nosso dia a dia, e aí vou dar um exemplo do que a gente viu muito com a internet, né?
muita gente ainda acha que dentro das favelas as pessoas não estão conectadas à internet. Existe esse estigma, inclusive, na forma como que as pessoas veem isso. E já saiu alguns dados, né? A CUFA, inclusive, criou há uns anos atrás um instituto de pesquisa chamado Data Favela, parceria com Data Popular, onde mostra ali que mais ou menos 90% das pessoas que moram nesses territórios estão conectadas à internet. Mas por quê, né? Por que exatamente isso aconteceu? Porque essas pessoas entenderam que a internet faz com que elas tenham acesso não somente à informação, mas que elas possam mostrar aquilo que elas estão desenvolvendo ali dentro. Vou dar um exemplo de um menino que canta rap ou canta funk. Antigamente, a única porta de acesso que ele tinha para o mundo seria uma televisão ou uma rádio. E muitas vezes uma rádio comunitária. Hoje, com a internet, o menino que canta funk ali, sei lá, num sol nascente, ele pode mostrar esse trabalho dele para o mundo, né? Então as pessoas entenderam isso, entenderam a oportunidade e a força que a internet tem. Então, claro que às vezes não é um iPhone, não é um celular de última geração, mas tem sim uma conectividade. A gente percebeu isso muito durante a pandemia nos nossos projetos de capacitação, que a gente transformou um projeto nosso que era presencial num modelo híbrido. Certo. Então, claro, a gente precisa adequar e adaptar as nossas plataformas para um formato que seja mais leve, que não demande tanto gasto de internet, para a gente poder atender de fato ali o público que a gente precisa. Senão não viabiliza. Senão também não viabiliza. E esse é uma das questões que a gente, inclusive, criou um projeto aqui em Brasília chamado CUFA Empreenda, porque eu já recebi diversas propostas de parcerias para projetos fantásticos de capacitação. Inclusive uma pessoa me procurou uma vez, Bruno, eu queria fazer uma parceria com a CUFA, a gente tem um projeto incrível, que foi desenvolvido por um cara que estudou em Harvard, um negócio muito, muito grande. E, que bacana, que legal, interessante. Aí qual é a proposta da parceria, né? A gente oferece o curso e a CUFA entra com a mobilização. Aí eu perguntei de novo, mas qual é a parceria? Eu acho que ele não entendeu muito bem aonde eu queria chegar. Quando eu falo que o nosso maior bem é a nossa rede, o que eu quero dizer? Quando uma pessoa desenvolve um projeto de uma plataforma de capacitação, por exemplo, se a pessoa tem recurso, se ela tem dinheiro, ela consegue contratar qualquer profissional e desenvolver aquela plataforma. Agora, quando a gente cria uma rede forte, que tem acesso de fato a um público que muitas pessoas têm interesse, não tem dinheiro que compre isso. É relacionamento, é tempo. Então eu não posso simplesmente entregar de graça para uma pessoa, e quando eu falo de graça, eu falo porque eu tenho diversas pessoas lá na ponta que estão precisando de dinheiro, e eu preciso, se eu quero acessar essas pessoas, eu preciso dar subsídio para essas pessoas trabalharem e acessarem esse público. Eu faço isso através do dinheiro. Então, eu tive já diversas conversas com outros parceiros aqui em Brasília, onde eu trago muito essa questão. Poxa, você quer uma mobilização para apresentar alguma coisa, ou para fazer algum tipo de projeto, então, você já pensaram em pagar mobilizadores? Poxa, não, a gente pensou só na parceria. E aí, se essa pessoa lá na ponta? Você acha que a parceria vai pagar a conta de luz dele? Qual vai pagar a gasolina partida para essa pessoa? Né? É isso. Então, assim, se eu começo a modificar essa cultura de que a parceria, quando eu dando algo para as pessoas, uma oportunidade somente, eu estou dando já um benefício, às vezes eu gero uma dificuldade maior, porque essa pessoa tem que se locomover, a pessoa vai ficar um longo tempo em algum lugar, às vezes sem alimento, sem alimentação. Então eu gero, na verdade, um problema ainda maior. Então, se eu vou dar o subsídio, eu tenho que entender que lá na ponta tem pessoas que vão ter gasto de gasolina, de passagem, de tempo, para poder fazer uma mobilização. Então, a gente eu tento sempre trazer essa reflexão para as pessoas e tem dado muito certo, né? Tem diversos parceiros que a gente tem esse tipo de trabalho que entenderam essa importância. Então, é justamente o que você falou, a gente trabalhar em cima da oportunidade e também girar a chave em algumas pessoas, em alguns parceiros, de como isso, qual é o melhor formato, né? Qual é o ideal para se fazer, porque a gente chegou nesse ideal não por um achismo, Sim. mas porque a gente viveu isso ao longo dos anos e enxerga ali, entendeu qual é a melhor forma de se trabalhar com públicos, né, diferentes e com regiões diferentes. Então a gente vem criando esse formato ao longo de vários anos. E a gente vem de uma cultura muito complicada no Brasil, porque a gente vem de um modelo colonial e
cheio de atravessamentos, né? Onde as pessoas elas valorizam muito a ideia da ajuda, mas elas não sabem fazer parceria. Exatamente. Né? E ajudar nem sempre é o melhor caminho, por N fatores, porque a ajuda muitas vezes ela mina a autoestima do outro por achar que ele não é capaz de fazer, ela faz com que o outro ele se mantenha numa relação de gratidão, né, que é um vínculo pernicioso muitos vezes, Sim. da pessoa se sentir despotencializada e depender do outro para fazer, e ela cria ali uma fantasia de que o outro vai ser superior a ela e tal. Isso é completamente diferente do que você está descrevendo. O que você está descrevendo são parcerias. Cada um vai colaborar com aquilo que pode, cada um vai colaborar com aquilo que tem de melhor para dar. É completamente diferente da ideia assistencialista. Perfeito. Né? O Celso Ataíde fez, há uns anos atrás, uma analogia que, a princípio, né, as pessoas quando escutam isso a primeira vez, é um pouco assim, meio estranho. Mas se você parar para analisar, é completamente real. Né? Ele fez uma analogia uma vez que ele disse o seguinte, que as favelas são vistas como grandes laboratórios, né? As empresas e os grandes empresários eram vistos como cientistas e os favelados como camundongos. Uhum. E que era uma relação somente nesse sentido. Então você para analisar e fala, poxa, isso faz muito sentido. Né? É uma relação exploratória. Sim. Era uma relação exploratória. E a gente entende que as pessoas que estão ali dentro, vamos falar no caso do empreendedorismo, as pessoas que estão ali dentro empreendendo, elas estão empreendendo muitas vezes sem um conhecimento adequado, sem um acesso adequado à informação, a conteúdos, enfim, e sem acesso a recurso. Uhum. E muitas vezes esses negócios dão muito certo. Apesar de tudo vir contra. Apesar de tudo vir contra. Então, com certeza, quem está nesse local tem muito a ensinar para outras pessoas. Não somente para quem está no mesmo território, mas às vezes para grandes empresários também. Né? É como você trabalhar na escassez de diversas coisas. Então, o que a gente tenta promover, por exemplo, dentro de um projeto como a Expo Favela, é esse encontro e essa troca. Não que eu vou colocar os empresários de favela para aprender com os grandes empresários, ou só para ouvir. Não, a gente quer que haja uma troca. E se essa troca for real e for realmente benéfica para todo mundo, que surjam novos negócios ali, possam surgir novos negócios ali. É claro que quem é o dono do capital pode acabar investindo num desses negócios, e esse negócio acabar crescendo, como a gente tem visto aí acontecendo na Expo Favela de diversos estados. Né? Então, que é algo que nunca aconteceu. Sempre a relação foi vista nesses territórios, nesses espaços dessa forma. Né? A mão de obra barata, enfim, uma parceria onde eu não preciso ter custo, eu tenho um retorno ali mais barato. Então a gente precisa mudar essa visão em relação às pessoas e a forma de se atuar nesses territórios. E de uma forma menos efetiva, menos voltada para a logística, que é isso que você está destacando, tem também fatores psíquicos em torno dessa situação, né? Tem muita gente que adora ajudar para se sentir melhor, tem gente que adora ajudar para se sentir superior, para poder aliviar a culpa, né? E que, assim, acha que está fazendo a sua colaboração com a sociedade, mas continua tratando mal as pessoas, continua menosprezando a inteligência das pessoas, continua fazendo uma série de negligências sociais, mas não, eu estou ajudando, então está tudo bem. Exatamente. Né? E vinculando de uma forma muito ruim, aumentando o espaço entre um e outro, né, entre aquele que detém o capital e o que não detém o capital, que precisa gerar, produzir, fazer para poder sobreviver, criando uma distância enorme que, assim, ela não vai ser superada, né? De alguma forma, é pensar que é meio que hackear o sistema, né? Quando você pega um empreendedorismo e planta dentro da favela, ou pega algo que já existe e faz aquilo crescer, florescer, é você hackear o sistema, né? Sim, concordo. Sobre essa questão que você estava comentando, eu presenciei isso muito durante a pandemia, né? Diversas pessoas, porque a gente fez um trabalho muito grande durante a pandemia de auxílio às famílias. A CUFA nunca foi uma instituição com um trabalho assistencialista, né? Com um trabalho
de doação de cestas, ou doação de qualquer tipo de item ou utensílio e nada disso. A gente sempre foi uma instituição voltada para projetos com mudança efetiva na realidade das pessoas. Mas durante a pandemia, essas famílias que participavam dos nossos projetos começaram a nos procurar. Gente, está numa situação complicada, então a gente entendeu a importância de se organizar e criamos um projeto chamado CUFA contra o vírus. E aí foi onde a gente começou esse trabalho assistencialista durante a pandemia. Diversos parceiros, grandes empresas, começaram a procurar a CUFA e a gente começou a ser um elo de ligação, né, e ser esse centro de distribuição dessas doações que foram chegando em todos os estados, né? A gente realmente teve um trabalho aí a nível nacional bem grande. Só que em Brasília a gente chegou a ajudar mais de 130 mil famílias com doações de cestas básicas e de tudo que você possa imaginar. A gente recebeu, por exemplo, doações de 200 mil ovos, de vários potes de álcool em gel, luva, enfim, tudo que você possa imaginar a gente recebeu e fez esse repasse. Foram mais de 100 mil cestas básicas distribuídas só em Brasília. Então foi um trabalho muito grande, muito complexo, né? Porque a gente tem uma questão logística em Brasília que não favorece muito esse trabalho e demandou de uma entrega das nossas lideranças muito grande. Só que essa questão, muita gente vem nos procurar, poxa, eu quero ajudar e tal, né? Principalmente pessoas físicas. Uma orientação que eu sempre dei para as pessoas era o seguinte: para além de você dar uma ajuda, ou entregar um recurso, ou entregar uma cesta, é claro que durante a pandemia a gente tinha a questão do distanciamento, mas a gente, quando foi flexibilizando, a gente trouxe essa orientação para as pessoas, que as pessoas participassem das entregas, de alguma forma, né? Para que ela pudesse enxergar essa realidade e viver aquela experiência, né? E que isso com certeza traz, vamos dizer assim, gatilhos positivos, né? Para uma mudança de realidade, uma mudança de visão em relação às próprias pessoas que estão ali nos territórios, né? Muito por conta, às vezes, do preconceito, do próprio racismo. Então, se a gente consegue fazer com que essa pessoa participe, isso pode trazer bons resultados na visão, né? Nessa visão equivocada e errada que muitas pessoas têm em relação a esses espaços. Ela para de ver falta, ela passa a ver gente, né? Exatamente. E você cria esse seu... você explora mais esse seu senso de humanidade, de relação e de você entender a dificuldade e o sofrimento do outro, né, naquele momento. Não, tem muita gente que fala, mas eu não gosto de ver as pessoas sofrendo, porque isso é muito ruim e tal. Então, assim, mas eu entendo um pouco essa fala, mas a gente trabalha muito a nossa empatia. E quando eu trabalho a minha empatia, eu começo a entender outras coisas em relação às pessoas, né? É ver o semelhante mesmo, né? Assim, porque se você vai ali, você não está vendo só uma fome, você está vendo uma pessoa. Exatamente. Né? Você não está vendo uma dificuldade para acessar um transporte público, você está vendo uma pessoa. E tira essa imagem daquela questão distante, né? Não. E aí o Celso também fala uma outra coisa que eu acho sensacional, e eu gosto muito de usar essa frase que ele diz, que ele fala o seguinte, que ou a gente aprende a dividir a riqueza que o nosso país gera com as favelas, ou a gente vai ser obrigado a dividir as coisas negativas que esse país mesmo gera também. Sim. Então, é uma falsa ilusão você achar que eu moro no Lago Sul, isso não vai me atingir, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Então, se você não faz um mínimo, claro que não vou entrar aqui numa utopia de a gente querer mudar o mundo, mudar uma realidade, não é isso. Mas se eu passo a contribuir de alguma forma, se eu consigo fazer com que o meu vizinho também contribua, isso já é algo que pode gerar um benefício e eu fazer com que outras pessoas também enxerguem isso que eu estou fazendo. Sim. E claro, não somente com você doar, mas você participar, você conhecer a realidade, você ir até um território para entender como é que funciona na verdade. Então, acho que é o nosso... É uma dificuldade, a gente enxerga isso, que existe uma resistência, mas a gente viu isso acontecendo muito durante a pandemia, a gente viu um resultado muito grande, né? As pessoas saindo, poxa, muito obrigado, Bruno, porque isso para mim, as pessoas que depois quiseram ir e levar seus filhos, poxa, eu quero levar meu filho para poder enxergar isso de fato, né? Ver como é que funciona e ter essa relação, enfim.
e até tirar essa visão preconceituosa, né? Enfim. Então a gente teve algumas experiências muito positivas nesse sentido. E sair de um caráter meio antropológico, né? Também. De você, assim, de visitar a favela como se estivesse indo visitar o turismo, safari. Né? Fazer, exatamente. Não, é de você trazer uma humanização dessa relação. Porque muitas vezes a partir dessa humanização de uma relação que você vai conseguir trazer ganhos mais efetivos, né? Porque aquela pessoa ela pode mobilizar o vizinho, como você colocou, ou uma comunidade religiosa que ela faça parte, alguma coisa assim, não necessariamente para levar a cesta básica, mas para levar uma aula sobre empreendedorismo, para levar uma aula sobre fotografia para Instagram. Você pode compartilhar seus conhecimentos. Né? É o que a gente orienta muitas pessoas a fazer. Uma coisa é você visitar um Vidigal que é pacificado, e aí você vai num bar que é bacana lá em cima e você fala, poxa, eu visitei a favela. Então, você foi visitar um bar que você paga R$20 numa cerveja. Outra coisa é você ir numa Santa Luzia aqui na Estrutural para contribuir, para dar um pouco daquilo que você tem de conhecimento também, e não só de conhecimento, às vezes de atenção. Tem gente que está dentro, só precisa de você escutar, né, ela durante um período, você poder participar ali, você conseguir criar esse vínculo, esse relacionamento, né? E a partir dali você conseguir desenvolver outras coisas também. Porque nesse também, disso que você está dizendo agora, vem uma importância muito grande da pessoa poder se reconhecer como uma potência também, não é? Porque muitas vezes essa validação que vem de fora, apesar da gente saber que não é o melhor, que não é o mais... Mas muitas vezes é a partir da validação de alguém que vem de fora e que consegue reconhecer aquilo que a pessoa consegue abrir dentro de si a possibilidade de entender aquilo como algo válido, como de fato algo que pode ser transformador para a própria história, né? Esses tipos de intercursos, eles acabam sendo interessantes para melhorar também a consciência de autoestima, de dignidade, de capacidade, de trazer o positivo, de reconhecer o positivo dentro de si. Você tem exemplos assim de situações onde esse tipo de situação, onde esse tipo de coisa aconteceu, assim, por exemplo, um esportista importante que vai lá e vê um menino chutando uma bola e fala, não, mas você tem talento, vai atrás e tal. Isso funciona no cotidiano? Funciona. A gente tem dentro até pela nossa relação com grandes nomes, te dando um exemplo do futebol, né? A gente tem essa parceria com alguns jogadores, por exemplo, o Lúcio é um grande parceiro aqui em Brasília, da Taça das Favelas, ele é o padrinho da Taça das Favelas, e ele, querendo ou não, por mais que ele não seja da geração de muitos meninos que jogam hoje, o Lúcio é da minha geração, certo, né? Eu lembro muito bem do Lúcio jogando e tudo mais, mas para os meninos de 14, 15 anos hoje, não viram ele jogando, mas sabem quem é o Lúcio, né? Mas o pai viu, né? Mas o pai viu, e quando fala, pô, o Lúcio vai participando da taça, pô, já vira aquela sensação, né? Então, quando a gente tenta sempre fazer com que o Lúcio participe de alguns momentos, né? A gente convida ele muito para isso, para que ele possa justamente trocar essas experiências, porque ele veio dessa realidade, né? Então, ele, morou em Planaltina, morou ali na região do Sobradinho, veio de uma situação muito difícil, ele contou a história dele. Eu fiz na época da pandemia uma live com ele, e ele contou a história dele, né, a realidade que ele veio. O Lúcio é um cara muito tímido, mas a gente conseguiu ter um papo bem bacana, ele conseguiu falar ali um pouco daquela realidade, aquele difícil que ele veio e tudo mais, e chegou onde ele chegou. Então, quando a gente aproxima o nosso público de histórias que são, né, ali muito próximas do que a gente vê dentro da Taça das Favelas, por exemplo, isso gera nessas crianças uma visão diferente, né? Porque apesar de aquilo ser algo muito distante, eu digo distante, por exemplo, se a gente conseguir lançar dentro da Taça das Favelas, lançar não, mas se a gente conseguir que um desses meninos se torne um Neymar da vida, é algo incrível, fantástico. Mas não é o nosso principal objetivo com a Taça das Favelas. A gente inclusive traz dentro da taça a importância de você estudar, a importância de você se capacitar, porque se não der certo de você virar um jogador profissional, você tem que ter um plano B. E o plano B passa, não somente o plano B, mas o plano A também. Não é porque você vai virar um jogador profissional que você não tem que estudar ou se capacitar profissionalmente. Mas
se você tem esse interesse, essa intenção, é importante você entender que pode dar certo e que pode não dar. E que se não der certo, o que você vai fazer? Né? Então a gente tenta sempre trazer esse choque de realidade dentro da Taça das Favelas. Mas a gente tem diversos casos de meninos, né, que através da oportunidade da Taça viraram jogadores profissionais. O próprio Patrick de Paula, ele foi revelado pela Taça das Favelas e hoje ele jogou no Palmeiras muito tempo, foi pro Botafogo, agora eu não sei exatamente onde é que ele está jogando, mas ele foi lançado na Taça das Favelas e em seguida ele foi contratado pelo Palmeiras. Então tem diversos casos. Aqui em Brasília a gente tem alguns meninos em times de menor expressão, mas que estão jogando em times profissionais. E também tem alguns casos nessa área de empreendedorismo de pessoas que tiveram uma girada de chave. Nós temos um projeto chamado CUF Empreenda. E qual é o bacana desse projeto? Que é justamente o que eu estava comentando aqui um pouco antes. A gente olhou todas essas plataformas, essas possibilidades de parceria que trouxeram para a gente de cursos, né? A gente falou, cara, vamos criar uma coisa nossa, com a nossa visão para essas pessoas, né? Porque geralmente eram plataformas, até voltando, né, na pauta da plataforma, eram plataformas que não tinham uma visão para o nosso público, né? E eu digo uma visão, a plataforma às vezes era muito pesada, que o acesso, né, seria um pouco mais difícil para esse público. A linguagem, que é algo que a gente tem um cuidado muito grande. Vou dar um exemplo que aconteceu num projeto desse nosso, CUF Empreenda. A gente lançou um curso de precificação, né? Para quem já está envolvido na área de empreendedorismo e de capacitação, enfim, quando eu falo precificação, as pessoas automaticamente sabem do que eu estou falando. Certo. Mas para muitas pessoas é um termo que gera uma dúvida. E a gente percebeu isso porque a gente lançou esse curso e a gente não estava tendo muita adesão. Né? Pô, alguma coisa está errada. Aí eu tive uma ideia, falei, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome do curso, ao invés de colocar precificação, aprenda a colocar preço no seu negócio, ou no seu produto, era alguma coisa assim. E a gente, em 3 dias, a gente encerrou as vagas. Por uma coisa simples, né? Às vezes uma diferença ali na linguagem, eu aproximo ou eu afasto as pessoas. E às vezes quem está de fora não se preocupa muito com isso. Usa termos em inglês, termos do empreendedorês. E é claro, a gente entende que não é obrigação das pessoas, mas se eu tenho interesse em participar da formação e capacitação de pessoas como esse público, eu preciso ter essa noção de que nem todo mundo vai se adequar ao que eu estou usando de linguagem. Então a gente fez essa mudança, fez essa adaptação. Então todos os nossos cursos, a gente tenta sempre trazer o máximo de adaptação nessas linguagens, né? E a gente tem uma menina que fez um curso nosso de design de sobrancelha na época. Ela fez design de sobrancelha, ela fez um curso de gestão de projetos, gestão financeira, se eu não me engano, e mídias sociais. Certo. Ela pegou todas essas informações, ela tinha acabado de ser mandada embora na época, foi durante a pandemia, de ser mandada embora do trabalho, ela trabalhava como caixa no supermercado. E ela pegou todo esse conhecimento que ela adquiriu ali, pegou o recurso que ela, né, teve da rescisão e montou na casa dela um mini estúdio e começou a atender as pessoas. E logo em seguida ela trouxe um feedback pra gente muito bacana, que ela falou, gente, eu tô ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu era CLT. E logo em seguida ela falou, gente, contratei uma menina, hoje ela tá, acho que se não me engano, com 2 ou 3 funcionários trabalhando com ela, já tá num espaço um pouco maior. E muito bem. Então esse é o resultado efetivo de fato que a gente busca dentro dos nossos projetos. É uma girada de chave, não que todo mundo vai empreender e vai conseguir chegar a um resultado como esse. Chegar a um resultado como esse, não é isso, mas quando a gente consegue enxergar que aquele projeto desenvolvido ali, que começou através de uma outra visão, trouxe um resultado efetivo, poxa, a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo aí realmente, e tem outros casos também semelhantes, mas esse é muito emblemático para a gente, porque foi um período muito difícil, onde as pessoas sempre, a maioria das pessoas estavam olhando que não era o momento de empreender, não era o momento de se iniciar um novo negócio, porque estava no meio de uma pandemia, e ela conseguiu mostrar ali que mesmo com pouco recurso, mas que com o conhecimento adquirido, ela conseguia sim ter um bom resultado. E foi isso que aconteceu, e aí tá até hoje ali, já tem o quê? 3 ou 4 anos, 3 anos mais ou menos, né? Que ela iniciou, acho que foi 2021, se eu não me engano, e o negócio tá aí andando e só crescendo. Então, que a gente tenha mais resultados como esse nos nossos projetos. Você citou aqui algumas vezes já a questão da pandemia, né? E
quando você chegou, antes da gente começar aqui a nossa gravação, a gente estava falando de como esse período acabou sendo um período, obviamente, que difícil para todo mundo, mas que dentro das comunidades isso acabou ainda ficando mais assintoso, essa dificuldade já ficou mais assintosa, e principalmente por conta do impacto psíquico, né, psicológico que as pessoas tiveram de se ver numa situação onde muitas vezes os poucos recursos eram findados, né, assim, diaristas que perderam emprego, pessoas que estavam em subempregos ou empregos mais de ponta e que precisaram ficar em casa porque os estabelecimentos fecharam ou passaram para atendimento virtual, né? Então, assim, como é que, de alguma forma, a CUFA entrou nesse movimento também, assim, de tentar oferecer algum tipo de subsídio? Como é que foi a percepção de vocês para esse movimento, pensando na cabeça aí das pessoas? É claro que a gente, como é o caso, por exemplo, dessa pessoa, dessa mulher que eu comentei aqui agora, que ela teve uma girada de chave positiva, né? A gente teve diversos outros casos, que foi a grande maioria, infelizmente, de girada de chaves para o negativo, né? De que, exatamente muito por conta disso, pessoas que perderam seus empregos porque, infelizmente, eram os serviços que eram, né, primeiro ali eram cortados, né? E que não tinham uma atenção especial, às vezes, para que essas pessoas fossem realocadas ou fossem ali, enfim, temporariamente tivessem um mínimo de subsídio. Simplesmente as pessoas eram demitidas, foram várias demitidas, né? A gente viu isso muito acontecendo. E isso mexeu diretamente com o psicológico das pessoas, né? E principalmente a gente percebeu isso muito em relação às mulheres, né? Querendo ou não, a gente até criou uma outra campanha logo em seguida chamada Mulheres da CUFA, porque a gente entendeu que a mulher, por ser o pilar, a mulher que mora numa favela, ela ser o pilar da casa, porque ela é quem cuida dos filhos, geralmente ela que sabe o que precisa, o que está faltando em casa, então ela tem uma gestão do recurso, né, da casa muitas vezes maior do que do homem. Ela tem ali o relacionamento com os vizinhos, né, então se um está precisando de uma coisa, ela geralmente consegue compartilhar aquilo ali, entender e ter essa empatia com os vizinhos e com os próximos. Então, quando a gente cria essa campanha, foi justamente para a gente tentar dar o máximo de suporte para que essas mães, não vou dizer que não sofressem, não é esse o termo, mas acho que tentar minimizar o impacto que a pandemia trouxe para essas famílias, né? Então a gente tentou buscar diversas formas de fazer com que isso fosse minimizado. É claro que aí o pilar psicológico ele foi fundamental. A gente viu muito crescimento de violência doméstica no período da pandemia. Foi o que eu estava comentando aqui antes de a gente começar. É muito complexo, a gente ouviu muito esse termo, né? Fica em casa, fica em casa, fica em casa durante a pandemia. Mas é muito fácil você falar para uma pessoa que mora numa região nobre, que tem diversas opções de distrações dentro de casa, internet, televisão, enfim, diversas opções, e falar isso para uma pessoa que mora numa favela, que às vezes não tem nenhuma televisão em casa, ou se tem uma televisão, pega 2, 3 canais, e às vezes com 4, 5 filhos, e não tem o alimento, então ainda tem a questão da fome, perdeu o emprego, então isso impacta diretamente no psicológico das pessoas. E a gente viu isso muito acontecendo, e aí trouxe, né, os casos de violência doméstica, suicídio, muita coisa negativa, infelizmente, foi acontecendo durante a pandemia. A gente percebeu isso muito. E claro, a gente até começou aqui em Brasília, na época, um movimento com psicólogos, né? A gente começou a fazer esse trabalho. Infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade por diversas outras questões. Envolvia também questões financeiras, mas a gente conseguiu iniciar esse trabalho aqui. E foi quando a gente percebeu que realmente, porque muitas pessoas vinham nos procurar, às vezes a pessoa não queria nem ajuda com alimento, não queria nem cesta básica. Não, Bruno, já recebi aqui 2, 3 cestas básicas, dá para me manter aqui durante um mês. Mas eu preciso de um psicólogo porque eu não sei o que fazer mais. Eu ouvi isso muito, eu recebi diversas mensagens. E isso é muito triste, assim, né? Você se sentir até um pouco incapaz nesses momentos, porque você tentar construir um projeto onde
você consiga distribuir ajuda psicológica para tantas pessoas com tantos problemas de uma forma gratuita é muito complexo, né? Então, mas é aquela questão, a gente, isso liga na gente um alerta de se olhar para esses problemas dentro das favelas com uma atenção muito maior, né? É claro que quando a gente fala de saúde mental, infelizmente as pessoas, grandes empresários ou pessoas que estão ligadas a grandes decisões em grandes corporações, mas não, as pessoas que moram nesses territórios precisam de uma atenção especial também em relação à saúde mental, né? Porque a gente viu isso muito acontecendo durante a pandemia, a gente entendeu a realidade. É claro, só um profissional para poder dizer exatamente quais são os caminhos, né? Como você trabalhar isso melhor, como você pode contribuir, mas tendo um mínimo de bom senso, você consegue entender que a realidade foi muito cruel, né? E claro, a gente tenta trazer subsídios, né, e parceiros para que isso possa ser desenvolvido da melhor forma possível. E muitas vezes as comunidades elas vão encontrando os seus jeitos, né, a partir de comunidades religiosas, a partir de grupos de apoio, grupos informais mesmo, as pessoas elas vão se encontrando dentro de possibilidades daquilo que é viável, mas é claro que não dá para a gente negligenciar e entender que isso vai se gerir por si só, né? Exatamente. Porque muitas vezes é o amparo de um profissional que mesmo que ele não esteja ali cotidianamente, ou que ele não esteja atendendo individualmente, mas ele vai ser uma costura para que as pessoas possam ganhar esse lastro, fazer esse lastro juntas, né? A ideia de comunidade, ela é fantástica. A humanidade sobreviveu por causa da comunidade. Sim. Né? A gente só consegue conceber a realidade que temos hoje porque os nossos antepassados mais distantes, eles entenderam que sozinho não era uma boa. E hoje a gente vive uma cultura que é uma cultura que preza muito por um individualismo, né? E um individualismo predatório mesmo, assim, de eu no topo e quem quiser que fique embaixo, né? Esse caminho contrário que as comunidades fazem é que acaba sendo muito interessante e muito pedagógico também, principalmente para quem é privilegiado e está de longe observando isso, né, de ver como, de fato, é possível fazer corpo, né? É possível se unificar e ganhar funcionalidade, ganhar capacidade de expansão. Isso talvez seja o que ainda tenha salvado o Brasil até hoje, né? Concordo. A gente percebe isso muito dentro das favelas, dentro das comunidades. Inclusive é um ponto importante a gente destacar que sempre existiu várias nomenclaturas, né? Para os termos favelas, comunidades. Muitas pessoas não gostam de usar esse termo. O IBGE mudou isso esse ano, né? Hoje a gente tem... Voltou para aí. Hoje é favela ou comunidades urbanas. Tem uma pequena diferença ali, mas... hoje o termo favela ele é legitimado pelo IBGE como territórios que antes eram chamados de aglomerados subnormais, que também é um termo extremamente pejorativo. Mas acho que o grande lance é esse, a gente poder enxergar no nome a força do território, não somente as pautas negativas, né, e os termos negativos. Existe muito esse trabalho colaborativo entre os moradores das favelas, né? É o que você falou, esse senso de comunidade, de união e de ajuda entre eles, a gente viu muito isso. Pessoas que às vezes recebiam 1, 2, 3 cestas básicas e o vizinho não recebeu nenhuma, tá tu que pega uma das minhas aqui, entrega, a gente percebeu muito isso. Isso na verdade não foi só algo que aconteceu durante a pandemia, a gente já vê isso acontecendo ao longo dos anos, né? Então é algo que faz uma diferença e faz com que essas pessoas consigam, para que os territórios consigam evoluir, né? E gerar oportunidade para o próximo, não somente na questão do alimento, mas diversas outras coisas. Né? Então, às vezes numa vaga de emprego, poxa, essa vaga não serve para meu filho, mas pode ser que sirva para o filho da minha vizinha. Sim. Enfim, diversas outras formas. E até os próprios filhos, né? As crianças de comunidade, elas são crianças, não só de comunidades de favela, mas de comunidades de povos tradicionais e tal. São crianças que são de todos. Exatamente. Todo mundo sabe quem é o filho de fulano, porque onde é que você tá, para onde você tá indo. Você não precisa ser parente, você não precisa ser vizinho da casa ao lado, não. É meio que todo mundo se vigiando
para poder cuidar de todo mundo, para assim, não deixar se distanciar muito, porque sabe o peso da perda. Né? Exatamente. Sabe que se distanciar mais do que pode, aquela pessoa ali, provavelmente ela pode se perder dentro de um caminho. Exatamente. Então, Perfeito. assim, trazer para perto, né, fazer com que as coisas elas sejam vividas em comunidade, panela grande, né? Não é panela grande só porque tem fome, é panela grande para poder dividir, para poder compartilhar, né? Exatamente, exatamente. Lembrei agora de uma situação que foi bem engraçada, assim, né? E reflete muito isso que a gente está falando aqui. Durante a pandemia, já um pouco ali no período de flexibilização, mas foi onde a gente percebeu os impactos realmente desse período que a gente viveu, os impactos negativos, né? A gente estava fazendo uma visita lá na Santa Luzia e a gente trouxe na época uma atriz famosa. Ela estava aqui em Brasília e queria fazer uma visita, então a gente se organizou e levou ela lá. E aí, só que era bem mais ou menos no período do almoço, a gente não tinha almoçado ainda, mas a gente falou, pô, vamos lá primeiro, a gente faz a visita, leva, a gente estava com algumas doações para levar, então vamos fazer essa visita primeiro e depois a gente vai almoçar em algum lugar. E aí chegando lá, a gente tinha organizado num ponto específico, e aí muita gente, né? Chegou muita gente ali, como sempre a gente tinha, né? Tinha geralmente, infelizmente, às vezes o dobro de pessoas querendo receber da quantidade de cestas que a gente tinha para entregar, né? A gente fez a distribuição e na hora de ir embora, a mulher que estava na casa ao lado de onde a gente estava fazendo a entrega, ela falou, vem cá, pra vocês conhecer minha casa e tal, não sei o que, vem cá rapidinho. Nisso a gente não sabia, mas a gente já estava lá mais ou menos 1 hora fazendo essas entregas e ela já tinha percebido a nossa movimentação e acho que ela, não sei se ela perguntou para alguém da nossa equipe se nós já tínhamos almoçado. E aí quando ela chamou a gente para ir na casa dela, nós éramos mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas, nós estávamos em 5 ou 6 pessoas. E aí ela chamou a gente lá, a gente chegou, tudo bem e tal, a ideia era só né, falar com ela, dar um abraço, tirar uma foto e tal. Ela, não, gente, eu fiz um almoço pra vocês, já sabia que vocês não tinham almoçado, fiz um almoço pra vocês, então eu queria que vocês viessem aqui pra almoçar na minha casa. Uhum. E a gente ficou assim meio, poxa, né? Aí a pessoa que tava com a gente falou assim, não, que isso, não precisa e tal. Eu falei, você não vai fazer satisfeita, né? Poxa, ela fez um almoço aqui pra gente, então vamos almoçar, né? Uhum. Porque eu sei que isso para as pessoas é uma questão, assim, muito importante, né? Ela fez aquilo ali não pensando que vai faltar para ela no dia seguinte, mas que já está no sangue, já está enraizado nas pessoas esse senso de divisão e de colaboração, né? Então, demonstra ainda mais que, por mais que nós sejamos pessoas de fora e que a gente não estava diretamente inserido naquela realidade, mas que, independente disso, aquela necessidade, aquela vontade, aquela como é que eu posso dizer? Ela já tem isso nela, de contribuir, de compartilhar e de ajudar. Então ela não teve nenhum tipo de resenha e foi lá, fez uma galinhada pra gente lá, que estava inclusive muito gostosa, e compartilhou com todo mundo, a gente comeu, todo mundo comeu muito bem. E então é um dos exemplos que a gente tem que mostra muito isso, né? Esse senso de compartilhamento que as pessoas têm, né? Então, e de ter para oferecer, né? Porque também, assim, o estereótipo talvez o estereótipo mais perverso que possa existir em torno da imagem da pobreza é de que a pessoa é pobre de tudo. Né? Exatamente. De que, assim, se ela não tem a grana hoje para o transporte público, ela não tem nada. Ou se hoje ela está comendo uma comida mais simples ou em uma quantidade menor, ela não tem nada. E o que se vê é justamente o contrário. Essas pessoas, elas têm muito. Elas têm muito em conhecimento ancestral, elas têm muito em forma de tratamento uns com os outros, elas têm muito em autocuidado, né? E elas negar uma galinhada dessa é você estigmatizar. É um insulto. É você dizer que essa pessoa não tem nada para poder oferecer. Concordo. Uma coisa também que me chama a atenção, assim, olhando para esse movimento mais recente, Bruno, é perceber como hoje em dia as comunidades, o pensamento que se tinha num passado,
era de, se eu melhoro um pouco a minha vida, meu primeiro passo é sair daqui, né? E hoje em dia a gente vê um movimento de fortalecimento das comunidades, onde as pessoas elas querem melhorar a vida ali dentro. Elas não querem mais se despedir daquela comunidade, elas não querem entender aquilo como um passado que precisa ficar para trás. Elas querem, quando se fortalecem, elas entendem que o fortalecimento delas também pode irradiar para os demais. Uhum. Então é uma casa que é melhorada e que vai, nem que seja por inveja, mas a vizinha também vai se empenhar para melhorar a casa dela também e tal. E nisso a comunidade ela vai crescendo e ela vai saindo de uma condição, muitas vezes, que é uma condição de miserabilidade, ela vai ascendendo, ela vai se estabelecendo, ela vai desenvolvendo equipamentos ali dentro, ela vai se melhorando junto ao poder público, né? Ela vai forçando o poder público a melhorar essas condições. Esse movimento, ele é um movimento recente ou é uma observação minha que estou mais atento para essas coisas agora? Não, é uma excelente observação, porque isso é muito real, assim, né? O que a gente percebe é o seguinte: uma pessoa que mora numa favela e que ela consegue ascender financeiramente por algum motivo, na maioria, não estou dizendo que é todos os casos, mas na maioria das vezes, ela não quer sair daquele território porque a qualidade de vida que ela tem morando numa favela vai ser melhor do que se ela sair e for para um bairro de classe média, por exemplo. Certo. Vou dar um exemplo. Existe uma diferença ali do Sol Nascente para a Ceilândia. Sim. O Sol Nascente tem menos desenvolvimento urbano do que a Ceilândia. Consequentemente, você morar no Sol Nascente é mais barato do que você morar na Ceilândia. Então, uma pessoa que mora no Sol Nascente e começa a ter um poder aquisitivo maior, a chance dela sair do Sol Nascente é pequena, porque o custo de vida dela vai melhorar, ela vai conseguir ter mais poder de compra, ela vai conseguir colocar a filha dela numa faculdade, ele vai conseguir comprar uma televisão melhor, vai conseguir trocar de carro, vai conseguir pagar um cursinho de inglês para um outro filho, e ela vai ter uma qualidade de vida maior do que se ela for morar numa Ceilândia, ali numa região que ela vai ter um aluguel mais caro, a internet é mais cara, enfim, as compras do mês vão ficar mais caras. Ela vai ter um downgrade de qualidade de vida. Então, assim, essa consciência já existe, né? Então ela, poxa, eu vou continuar morando aqui, eu vou melhorar o que eu tenho aqui em volta, mas eu vou continuar morando aqui dentro, né? E é o que você falou, isso gera, querendo ou não, um senso ali de melhoria, inclusive para as pessoas que estão em volta, né? E pode ser que seja às vezes pela questão da inveja, pode acontecer, não tô aqui para julgar ninguém. É só como uma provocação, mas assim, que de fato melhora para todo mundo também. É exatamente isso, e eu acho que é muito bacana a gente volta na questão do senso de comunidade, né? De, poxa, a pessoa, por mais que possa gerar uma visão assim, pô, fulano, o que fulano tá fazendo, né? Que tá ganhando dinheiro e tal. Mas, querendo ou não, gera nas pessoas, poxa, ele tá ganhando, ele tá melhorando de vida e podia ter saído daqui, mas não, a pessoa continuou ali, né? Então, isso gera na visão das outras pessoas essa importância do senso de comunidade, né? Poxa, fulano podia sair daqui, mas continuou aqui, né? Então, isso traz uma visão, acho que muito importante para as pessoas que estão em volta, né? Uma visão inspiradora, será? Eu acho que sim, acredito muito nisso, né? Nessa visão inspiradora também. É claro que isso envolve diversos fatores, mas eu acho que o principal é justamente essa questão de você poder melhorar a qualidade da sua vida e se manter no mesmo território. E você não querer dar um passo maior do que você acha que pode dar e acabar tendo gerando um problema, inclusive, para você. Né? E tem também uma questão forte de pertencimento, né, Bruno? Porque muitas vezes são pessoas que elas viveram a vida inteira, toda ali, que os pais viveram a vida naquele lugar e tal. E aí, assim, você é quase que você sair como um estrangeiro, né, para um determinado outro lugar, em busca de algum tipo de status, e que você não consegue se reconhecer com a mesma facilidade. Não é que ela não vai conseguir nunca se adaptar, não é isso. Mas assim, ela não vai ter uma facilidade de reconhecimento das bases de si mesma, das suas origens. Exatamente. Né? Como ela teria se ela permanecesse dentro daquele lugar e fazendo aquilo melhorar, né? Eu lembro, eu cresci em Taguatinga e X, né?
E você vê, assim, hoje não tem nenhuma casa na rua dos meus pais que seja igual ao que era, né? Inclusive, não tem nenhuma que seja igual a outra. Cada um não... Eu também sou de Taguatinga, também cresci ali também. Foi funcionando de um jeito, foi crescendo de um jeito, nas condições e nas estéticas de cada um. Mas, assim, as coisas elas foram progredindo de uma forma tal porque as pessoas decidiram ficar, né? Não porque, obviamente, pessoas que já passaram por ali, elas tiveram outras condições e poderiam ter se deslocado para outros lugares, mas elas decidiram ficar e ficando, elas elas promoveram melhorias no entorno, né? Porque aí o comércio melhora, as prestações de serviço melhoram, as coisas... Você muda o poder aquisitivo do território, inclusive a economia gira mais ali dentro, você fomenta a economia do território também, né? Isso é muito importante. E força o equipamento público também, não é? A trazer melhorias, exatamente. A trazer melhoria, a trazer posto de saúde, a trazer polícia, corpo de bombeiro. Muitas vezes asfalto, enfim, várias questões, concordo totalmente. É extremamente importante esse olhar e esse entendimento, porque... muitas vezes, até essa questão do preconceito em relação às pessoas que moram nos territórios, automaticamente tem uma analogia, mas que já envolve uma questão racial, que a gente pensa o seguinte: imagine duas pessoas que moram ali, sei lá, vamos pegar ali a Santa Luzia, né? Mas que são vizinhos de porta, de parede, né? Moram nas mesmas condições, na mesma rua, mas uma é branca, a outra é negra. Quando essas pessoas saem da favela e vão para o asfalto, as pessoas que olham para o branco, muitas vezes elas não vão saber o que aquela pessoa é. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um estudante, pode ser um advogado ou um estudante de advocacia. Mas na maioria das vezes, quando você olha para o negro, que sai daquela mesma condição, ou ele é um motorista, ou é um cobrador, ou é... E não que sejam profissões pejorativas, não é essa a questão. Mas nunca você, não nunca, mas na maioria das vezes você não vai olhar para uma pessoa e imaginar que ela seja um advogado, ou que ela seja um médico, ou que ela seja alguma coisa nesse sentido. É sempre, ou então, no pior dos casos, que é um bandido, ou enfim, um traficante, alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente existe esse estigma e essa visão errada das pessoas em relação às pessoas que moram nas favelas, né? Então... tem até um caso que eu vi esses dias que foi bem emblemático sobre isso, que estava nas redes sociais. Um médico negro que foi abordado por uma diarista que mora na região onde ele mora num bairro de alto padrão lá em São Paulo. Ele foi abordado por ela na rua, ele estava passeando com o cachorro dele, e ele inclusive estava super emocionado. E ele falou: poxa, hoje aconteceu uma situação que eu fui abordado por uma diarista negra também, e falou: o senhor é que mora nessa casa? Aí ele falou: sim, o senhor que mora aqui. Ele falou: poxa, as vizinhas aqui já estavam comentando, as diaristas que trabalham nas outras casas estavam comentando que morava um homem negro nessa casa, e eu queria saber quem era o senhor e tal, que eu tenho um filho, e ele era bem retinto. Ele falou: poxa, eu tenho uma criança lá em casa, um filho também, que é exatamente igual ao senhor, e que ele também tem um sonho de ser médico. E eu queria saber se um dia eu posso trazer ele aqui para ele conhecer o senhor e tal. Então, assim, é uma situação que tem que ser normalizada. Sim. Né? Não pode ser algo, assim, absurdo. Poxa, você vê um médico negro bem-sucedido, poxa, isso aí é uma questão que, até para o olhar dos próprios negros, se torna algo absurdo. Mas que não, isso tem que ser normalizado. Hoje em dia, ainda mais hoje, que a gente vê aí, claro, ainda com algumas questões raciais muito complexas que a gente tem no nosso país, mas a ascensão de diversos deles em diversas posições, né? Políticas que sejam na área da medicina, na área da engenharia, enfim. Mas, infelizmente, isso ainda acontece muito, né? Então, foi um caso muito emblemático. Infelizmente, as pessoas ainda duvidam quando elas chegam no consultório e o médico é um médico Exatamente. Preto. E aconteceu tempo desse atrás também outro caso de uma pessoa que não queria ser atendida porque o médico era preto. Exato. E que duvida, fala: não, mas me mostra aí. Qual a sua capacidade, né? Isso é uma loucura, né? Isso não é uma loucura. Eu respeito muito a loucura para dizer que isso é uma loucura. Sim. Eu acho que isso é uma perversão, né? Assim,
é um mal que atravessa a gente e que dentro das comunidades a resistência, a boa resistência, não a resistência no sentido imbativo, se bem que muitas vezes precisa ser imbativo dentro dessas questões, mas esse espírito de corpo que a gente está falando é o que faz com que as pessoas elas sustentem uma dignidade, né? Porque é todo um entorno, literalmente. Aqui em Brasília a gente não tem muito essa ideia, né? Porque as nossas comunidades elas são afastadas, né? Elas são colocadas para fora, elas são colocadas para longe. Mas em centros como o Rio de Janeiro, você pensar que você está cercado de hostilidade. Sim. Né? Exatamente. Se as pessoas pudessem fechar com um muro ali para que ninguém entrasse nem ninguém saísse, elas fariam, muitas fariam. Aconteceu um pouco disso na Copa do Mundo, onde eles fizeram ali se não me engano, na Avenida Brasil ali, eu não vou lembrar exatamente qual foi a avenida, procuraram uns tapumes para tapar as favelas para os turistas que estavam chegando no Brasil, né? Isso eu lembro na época gerou uma revolta muito grande, enfim, né? Então não faz, diversos né? questionamentos. Não faz Copa aqui, porque assim, se isso é a marca da cidade, porque isso acaba sendo realidade, né? É a realidade do né? Rio de Janeiro, é você pensar nessa comunidade que é uma comunidade super heterogênea. Exatamente. Onde você tem um bairro super rico do lado de uma comunidade que é 3 vezes maior do que esse bairro. Sim, exatamente. Então, assim, como é que você vai esconder isso? Eu lembrei de um caso aqui que aconteceu em 2018, no Top Cufa, que é esse concurso que a gente... O Top Cufa é um concurso de beleza que a gente desenvolve desde 2017, na verdade, e que nasceu em 2012 o projeto, mas a gente começou ele aqui em Brasília em 2017. É um concurso de beleza para meninos e meninas que moram nesses territórios. Certo. E, poxa, é um projeto lindo, por mais que nosso concurso não tenha exatamente um recorte racial, apesar de que a maioria das pessoas que participam são negras, meninos e meninas, e quando a gente fala de favelas, 85% dos moradores são negros. Sim. Então, só que o nosso foco é no território, são pessoas que moram em regiões vulneráveis, em regiões de favela. E a gente estava lá fazendo um concurso num shopping aqui em Brasília, e o evento estava lindo, né? A gente lá com vários meninos participando. E aí acabou o dia do evento, né? Foi muito cansativo, porque foi o dia da primeira seletiva, onde todo mundo desfila, né? E a gente tem ali esse volume de pessoas, são mais ou menos 150 pessoas participando em cada período. E acabou, foi lindo, foi maravilhoso o evento. E quando foi no outro dia de manhã, no outro dia de manhã eu já acordo com um monte de mensagem no meu celular. E pessoas falando, você viu o que está acontecendo e tal? Eu falei, pô, não vi o que aconteceu. E eu recebi umas mensagens, uns prints de um grupo no WhatsApp, onde alguns jovens estavam trocando mensagens falando do nosso concurso. Eles estavam lá no shopping e eles começaram a falar, você viu que tá rolando um concurso só de preta aqui no JK? Aí o pessoal, que coisa feia, não sei o quê. E eles começaram a fazer algumas analogias, pegaram assim, uma foto na internet de umas mulheres numa senzala, e mandaram no grupo falando, a foto do concurso. Aí mandaram uma foto com a tela toda preta, assim. Tirei uma foto aqui também. E aí, enfim, aí tinha um menino que era um menino preto que estava nesse grupo e ele falou, gente, para com isso, que besteira, vocês estão malucos falando esse monte de coisa e tal. E o pessoal, aqui está como se fosse uma brincadeira. E ele acabou trazendo aquilo, expondo aquela situação. Uhum. E, enfim, acabou virando, inclusive, caso de polícia, né? Porque quando aquilo vazou, gerou, né, nessas meninas um sentimento muito ruim. Muitas delas queriam desistir do concurso, não queriam mais participar, e vários gatilhos, né? Uhum. Então, a gente teve que fazer um trabalho, inclusive, conversar com todas elas, né, que queriam desistir e tudo mais. A gente não pode permitir que isso fique impune. Se, eu estou no grupo de WhatsApp, eu tenho o direito de expor minha opinião racista ali, porque não existe isso. Um dos meninos que estava no grupo tem uma namorada negra, inclusive, e ela se sentiu extremamente afetada, porque são falas de pessoas que estavam no convívio dela, né? Então, se eles têm essa fala no grupo de WhatsApp, com certeza
essa fala pode ser reproduzida no dia a dia, no cotidiano, com um tom de brincadeira, que muitas vezes, infelizmente, o disfarce do racismo está nisso, né? E se acendem, eles vão ter isso em discursos em nichos mais altos que determinam políticas públicas, exatamente, né? Exatamente. Eles vão fazer seleções que são seleções tendenciosas para poder privilegiar o que eles acham que é bom, bonito e certo, e vão deixar de fora aquilo que de alguma forma para eles não convém. Exatamente. Então, não sei, acho que isso ter virado um burburinho, isso ter virado um bafafá é ótimo. Né? Exatamente. Porque tem que virar mesmo. Se essas coisas ganham corpo fora, né, se isso é alardeado, se isso vira notícia, se isso vira... As pessoas, talvez elas voltem um pouco para nem que seja por medo de polícia. Mas elas aprendem a se calar novamente. E também muita gente comentou, mas é uma conversa de WhatsApp, num grupo do WhatsApp e tal, mas eu falo, gente, isso não tem nada a ver com uma conversa privada num grupo, tem a ver com a mentalidade das pessoas, com como as pessoas enxergam as outras, né? Não tem nada a ver aqui com ser um grupo de WhatsApp, se tinham 2 ou 3 mais pessoas no grupo, não importa, podia ter 15, podia ter só 2, mas o que a gente está falando aqui, o que a gente está tratando aqui, é da visão e da mentalidade das pessoas em relação a esse público. Então, a questão aqui não é o grupo de WhatsApp ou não, é sobre isso. Né? Acho que a gente tem que usar isso como exemplo, porque com certeza as pessoas não têm uma opinião diferente fora do grupo do WhatsApp. E ela vai cometer um racismo, muitas vezes velado, usando ali como desculpa uma brincadeira, ou foi só um jeito de falar, e a gente sabe que isso na verdade não funciona dessa forma. Eu não sabia, né? Desculpa, eu não sabia, eu ainda estou aprendendo. Exatamente. Essas coisas eu acho que a tolerância tem que ser -3. Hoje, assim como a gente tem diversos conteúdos sobre diversas coisas na internet, você quer aprender a mexer no celular, produzir um vídeo, você tem acesso ali, você aprende sobre edição de vídeo, como você postar, ter mais engajamento, enfim, é a mesma coisa sobre as questões raciais. Você tem diversos aí autores sobre letramento racial, sobre questões raciais, história do país, história da escravidão, então só você pesquisar um pouquinho na internet que tem tudo ali. E a lei é pedagógica também. Exatamente. Né? A lei ensina que é uma maravilha. Exatamente. Bruno, quero agradecer muito a sua participação aqui, foi ótima a nossa conversa, eu acho que a gente precisa, de fato, mobilizar cada um com as suas possibilidades, com os seus talentos, com os seus instrumentos. A gente precisa trazer uma mobilização cada vez maior para mostrar a preciosidade que existe dentro desses lugares do Brasil que acabam sendo invisibilizados pelo poder público, muitas vezes, ou que acabam sendo tratados de uma forma quase que pitoresca, né, assim, exatamente. E que não precisa ser desse jeito. As pessoas precisam, de fato, de dignidade, de oportunidades para fazer esse Brasil florescer, né? Concordo demais e agradeço pelo convite, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço dentro da CUFA, e não só na CUFA, mas no terceiro setor, né, eu acho que a gente poder trazer clareza de informação, trazer conteúdo que possa mudar um pouco a visão das pessoas em relação a esses territórios é sempre muito relevante, sempre muito importante. Então, mais uma vez agradeço e que a gente consiga aí plantar essa sementinha e colher bons frutos disso tudo que a gente está fazendo. Eu agradeço também a sua presença mais uma vez aqui. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que possam se interessar, com pessoas que não tenham tanto conhecimento assim sobre essas questões, ou que acham que a favela é uma coisa distante demais delas. Talvez esse vídeo seja a oportunidade para que a gente possa fazer essa ponte, uma ponte saudável entre esses universos que no fundo, gente, é tudo a mesma coisa, tá? As oportunidades são diferentes, mas no fundo, se melhora de um lado, o resultado vai ser positivo do outro lado também. Então agradeço a sua participação e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá, um abraço. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.